Bem-vindos ao nosso canal no YouTube, nessa série intitulada Teoria Psicanalítica, Conceitos em Freud. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o recalque originário ou recalque primário. E isso devido ao fato de que esse conceito gera muita dúvida entre os alunos, e também teve uma pessoa recentemente no canal que colocou um pedido para que falasse sobre isso, que é a Sheila Roth. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dela. Mas vamos lá. Então a gente tem um vídeo já mais antigo sobre o recalque, e é um vídeo sobre o que Freud chama de recalque propriamente dito, ou recalque secundário, que é aquilo que aparecia na clínica dele, tem relação com as lembranças esquecidas, os traumas, e que reaparecem durante a análise, ou retornam também, os representantes pulsionais recalcados retornam como sintomas, sonhos, ato falho, Bom, mas qual que é a questão da necessidade de falar de um recalque originário? A questão está colocada da seguinte forma, basicamente. Se, na linguagem freudiana, durante o recalque secundário, o recalque propriamente dito, há um desinvestimento no sistema pré-consciente-consciente e um investimento no sistema inconsciente, ele está falando de investimento de energia, aquilo que também se encontra no texto como catexia. Então, no recalque secundário, o sistema pré-consciente e consciente tira a energia daquele representante e o sistema inconsciente investe energia. Portanto, ele vai para o sistema inconsciente e fica ali recalcado, impedido de retornar ao consciente. Mas se isso acontece, há uma questão metapsicológica, teórica, que é a seguinte para Freud. Bom, como que pode haver alguma coisa que esteja atraindo esse representante pulsional para o inconsciente? Então já havia alguma coisa ali que então faria essa atração com o representante recalcado, o que vai ser recalcado ou que foi recalcado. O que existia ali? Então Freud vai necessitar falar da existência de um recalque originário, primário. Então, primeiramente, isso acontece por causa de uma questão lógica. É preciso haver alguma coisa já inconsciente para que um recalque aconteça. Então, o que já haveria? Um recalque originário, de acordo com Freud. Bom, aí vem a questão seguinte. Bom, é um pressuposto, então, lógico, da construção do aparelho mental, de acordo com Freud. Mas o que então gerou a existência de um primeiro inconsciente, um inconsciente não recalcado, A gente poderia dizer assim. Freud vai tentar falar um pouco sobre isso, não é alguma coisa clara, ele não deixa isso muito claro ao final das explicações, porque é um processo hipotético, a gente poderia dizer, mas ele vai falar um pouco disso em 1915, quando ele faz o texto sobre o recalcamento, e ele também cita um outro lugar importante onde ele fala disso, é em 1926, em Inibições, Sintomas e Angústia. Mas o que ele vai dizer é que em algum momento, o representante pulsional, aquele trabalho mental derivado das reações corporais na relação com o outro, esse trabalho mental ele sofre a intervenção de uma quantidade de energia, Lembrando, pulsão, então, tem a ver com o representante pulsional e a cota de afeto ou energia que o investe, Então, há uma quantidade de energia num certo tempo da vida, ali bem inicial, em que o representante é fixado de forma ali no inconsciente, na subjetividade, na constituição inicial da subjetividade, e ele permanece ali, Ele permanece ali e vai servir de núcleo de atração para aquilo que depois será recalcado. Há um exemplo clínico em Freud, que é aquilo que é conhecido como o caso do homem dos lobos, em que Freud vai atrás da lembrança traumática, e chegando detalhadamente, ele é muito detalhista nesse caso, chegando a uma idade bastante tenra em que o sujeito teria presenciado, observado a relação sexual entre os pais numa determinada posição. Aquilo teria se inscrito no inconsciente de uma forma ali fixada, e mais tarde, no desenvolvimento do sujeito, ele vai ressignificando essa marca pulsional, esse representante. E essa ressignificação é que se transforma, no caso do Homem dos Lobos, em um trauma, em alguma coisa que se torna um problema, um trauma e depois um sintoma.
ou vários sintomas, né? Então, há ali uma inscrição, é isso que Freud fala, de uma fixação, de uma inscrição inaugural de alguns traços, né? Algumas fixações, alguns representantes da pulsão são fixados ali. Não é alguma coisa assim, é bastante hipotético o processo, né? E uma forma de entendê-lo, que não é a forma, digamos, consensual e nem a que a gente encontra mais colocada assim entre os autores, mas é uma forma possível de entender, é a gente pensar que aquilo que se inscreve originalmente, ainda fora da linguagem, aquilo que diz respeito a isso que mobiliza o corpo, nem sempre pode ser traduzido para o pré-consciente consciente, né? Há uma impossibilidade de tradução, que se aplica ao recalque secundário também, no raciocínio freudiano, mas eminentemente talvez estivesse relacionado ao recalque originário. Há aquilo que não encontra tradução, né? Se a gente lembrar que também há uma divisão, nós já falamos disso no texto no vídeo sobre inconsciente e tal, que há uma divisão que Freud faz entre representação coisa, que estaria no inconsciente, e representação palavra, no pré-consciente consciente. Ele está falando então da entrada do sujeito nessa ordem simbólica, nesse mundo das palavras, da linguagem, né? Que ressignifica suas experiências. Mas há alguma coisa que não é possível ser ressignificada. Ela permanece ali como alguma coisa que não encontra nunca uma expressão completa nisso que é o nosso mundo da comunicação, da linguagem. A comunicação nem é exatamente a palavra melhor para a psicanálise, né? É a linguagem, a fala, né, articulada e o mundo simbólico. Essa é uma forma de entender o que permanece ali do recalque originário. Agora, sempre Freud vai ser colocado, mas o que causa isso, né? Por que algumas impressões são fortes o suficiente para que elas produzam essas inscrições ou essas fixações, né? E aí Freud não tem como responder a isso. Nesse momento ele apela, como ele faz em alguns momentos, a argumentos da filogenética, né? Daquilo que viria, da transmissão, da evolução, né? Nesse momento, eu acho que até nos Inibições, Sintomas e Angústia, ele usa o termo instinto e não pulsão. Ele usou esse termo, como a gente sabe, está lá no vídeo sobre sexualidade também e pulsão, ele usou esse termo pouquíssimas vezes, mas nesse momento ele apela para alguma coisa que pudesse ser própria do humano, da constituição do humano e que foi transmitido ao longo do tempo e que faz com que algumas impressões sejam muito fortes. Que tipo de impressões? Normalmente, usando a terminologia freudiana, aquilo que está ligado à sexualidade. E sexualidade entendida aí como algo que diz respeito à relação com o outro, ao corpo, aquilo que se mobiliza de gozo, de satisfação, de prazer, desprazer, né? E, no fim das contas, de demandas de amor também. Então, recalque originário é basicamente isso, é alguma coisa que tem a sua importância na teoria, mas, assim, do ponto de vista clínico, a gente vai lidar com aquilo que diz respeito ao recalque secundário, né? Em termos freudianos, é mais com o recalque secundário que a gente está lidando na clínica. Bom, é isso. Se você gostou, deixe aí seu joinha, indica aos amigos e faça alguma sugestão também aí de outros temas. Até o próximo.